Olá, seja muito bem-vindo. Sintam-se acolhidos. Iniciamos neste momento mais um Papo Financeiro, onde você vai ter aqui informações importantes sobre a sua vida financeira, sobre ferramentas, sobre perspectivas, e assim você poderá ter um melhor relacionamento com o dinheiro e, por que não dizer, com a prosperidade. Então, iniciamos aqui e hoje o tema é extremamente importante. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Viana, sou educador financeiro há praticamente 15 anos. Sou apaixonado pelo que eu faço, adoro falar sobre essas ferramentas e o Papo Financeiro é o nosso encontro semanal, às segundas-feiras, por volta do meio-dia. A gente traz aqui informações. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da educação financeira no combate ao superendividamento. Nós percebemos que nos últimos anos, né, o governo, a situação do país, do mercado, né, e se a gente pensar ali desde o Plano Real, nos últimos 30 anos, que nós tivemos ali uma nova perspectiva financeira de uma moeda mais estável, a gente poder entender ali sobre taxa de juros. Muitos trabalhos vêm sendo feitos e nós percebemos que o brasileiro ainda não entendeu muito como usar esse crédito, como, né, não gerar novas dívidas. Então, muitas ações estão acontecendo, né? Então, frases ou questionamentos, reflexões como, Fábio, educação não deveria ter educação financeira nas escolas, e eu digo para você que já tem, e a notícia de hoje pode ser que seja ainda melhor. Fábio, as empresas deveriam se preocupar mais com isso ali, com o seu colaborador, né? Uma vez que elas, né, elas pagam o salário, elas são a fonte de renda. Tem notícia boa também para os trabalhadores. E nós aqui, eu me incluo nesse cenário das cooperativas financeiras, nós sempre fizemos ali dentro dos princípios cooperativistas, né? O quinto e o sétimo princípio, quinto como educação, formação e informação, e o sétimo princípio, que é o interesse pela comunidade, as cooperativas financeiras sempre tiveram este cuidado, essa perspectiva, né, de oferecer um crédito com taxas de juros mais competitivas, de ferramenta de estímulo aí a famosa poupança, e né, o Banco Central olha para isso com bons olhos, e é disso que nós vamos falar. E você? Você acha que educação financeira é para você? Você tem uma boa conversa sobre dinheiro com o seu parceiro, com o seu cônjuge? E com os teus filhos, você consegue, né, de repente, já falar sobre dinheiro? Então, escreva aqui nos comentários como anda aí né, as tuas reflexões no dia a dia, os colegas de trabalho e em outros ali, outros instrumentos, né? Como, por exemplo, às vezes tem gente que vai à igreja ou compartilha ali na sociedade. Então, como é falar de dinheiro no seu dia a dia? E o tema de hoje é muito sobre isso, tá? Por quê? Né, eu vou compartilhar algumas telas, vou fazer algumas trocas com vocês aqui, como farei todas as segundas-feiras, né, por volta do meio-dia. Nós temos aqui uma pesquisa, que é a pesquisa PEIC, né, que é a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. A CNC, né, que é ela faz aqui um trabalho mensal, né, de acompanhamento desses indicadores para entender ali como o comércio, como tem sido esse comportamento com relação ao dinheiro, o endividamento do brasileiro. E saiu recentemente, né, nós estamos em abril, né, então saiu com relação a março, né, de 2025, o índice geral de endividamento. Então, hoje, nesse exato momento que eu vos falo, né, nós temos aí 78,1, tá, dos brasileiros endividados. O que é estar endividado? Existe uma diferença, tá? Antes que você assuste, entre estar endividado e estar inadimplente, né? Todos nós, à medida que a gente, no mês em específico, você use o teu cartão de crédito como complemento de renda, ou usa o teu limite do cheque especial, ou seja, você está se endividando. Ou seja, o que você produz de renda
que você produz de riqueza não está sendo o suficiente para que você arque ali com todas as dívidas, com tudo aquilo que você se comprometeu naquele mês, e, portanto, você usa o crédito nas suas diversas formas. Então, isso é estar endividado. Estar inadimplente é quando você não consegue arcar com essas dívidas. Então, a gente tem aqui em março, né? Esse índice, se a gente considerar de janeiro, vamos pegar aqui, ó, de janeiro estava 76% da população economicamente ativa endividada. Agora nós estamos em 78%. Já teve pior em junho, tá? Maio e junho foram meses mais acentuados, e agora deu uma pequena recuada. Desses 78%, praticamente 28%, né, quase 30%, vão pagar as contas em atraso. Sabe aquela situação que você, de repente, dia 5 você cobre, né? Quem é assalariado normalmente recebe em duas vezes ali, né? Começo do mês e meio do mês. E aí, dia 5 vem o salário, você paga aquilo que é essencial, mas ainda falta alguma coisa. E aí você tem que ir colocando, né, as coisas em ordem. Então você paga ali com 5, 10, 15 dias em atraso. Então 30% dessa galera estão com contas em atraso. 12% vão precisar de crédito, ou seja, vão precisar, não terão condições de pagar inclusive os seus empréstimos. Então vão precisar de mais dinheiro para arcar aí com a estrutura, com a gestão do mês. E aí o que acontece, Fábio? Bom, aqui também fica um alerta, né? Quanto mais, vamos lá, quanto mais eu preciso de crédito, né? Ou seja, eu já utilizei ali boa parte do meu cartão de crédito, meu limite de cheque especial, eu já tenho alguns empréstimos em andamento, isso vai reduzindo o meu score de crédito, tá? De bom pagador, né? Porque todos nós temos uma capacidade de endividamento de acordo com o quanto nós ganhamos. Então, quanto mais você precisa de crédito, menos o mercado vai te oferecer. Ou vai te oferecer com condições é, não tão atrativas assim, né? Porque a taxa de juros, ela é calculada basicamente em cima do risco de você pagar ou não. Então, pessoas que, por exemplo, colocam patrimônio como garantia, a taxa de juros é muito menor, porque o banco sabe que se você não pagar a partir do teu trabalho, você vai ter que pagar a partir do teu patrimônio. Então, esses 12% vão precisar de algum complemento ali, ou eventualmente fazer uma renda extra para buscar. Então, nós temos aqui em números absolutos, né, de famílias endividadas, a gente coloca aqui 13 milhões, tá? E 78% da população economicamente ativa, é, quase 5 milhões em atraso, tá? E quase 2 milhões aqui não terão como pagar essas contas. Fábio, qual o cenário para os próximos meses? Vai melhorar? Vai resolver? Enfim, com a geopolítica, com as ações que o governo está tomando, a perspectiva é que não posso dizer que se vai melhorar ou vai piorar, mas eu posso dizer a você que o cenário de inflação até o final do ano ele se manterá. Então, é preciso que nós tenhamos atenção ali no nosso consumo, tá? É a hora de a gente ter essa atenção. Inclusive, convido a você dizendo o seguinte, que semana passada, ou seja, nesse canal, tem uma palestra que eu gravei, inclusive com um e-book que está disponível para você, que tá caro, mas tem jeito. Então você pode aqui no nosso canal, né, procurar por essa palestra e eu vou dizer para você na prática. Eu disse, né, lá nessa palestra, como você fazer uma boa gestão para você combater esta inflação, ou seja, esse aumento dos preços. Mas o nosso papo aqui é assim, Fábio. E aí, vai melhorar? Por que é tão importante a educação financeira? Aqui nós temos algumas matérias, né? Como sempre, nós faremos esse movimento, né, de buscar informações. Aqui foi do dia 14 de abril, hoje, né?
Educação financeira é o caminho, como evitar o cheque especial que saiu nesse site aqui, que é o site da CNDL, tá? Que é a Comércio, esqueci agora a sigla, mas é que é a Comissão Nacional de Lojistas, um negócio assim. Vamos lá. Em dados da pesquisa recente, o uso do crédito realizado pela CNDL/SPC Brasil aponta que 17% dos consumidores recorreram ao cheque especial nos últimos 12 meses, tá? Então, o que é o cheque especial? Muitas instituições financeiras oferecem o cheque especial ali com alguns dias sem juros, tá? Então, quando a instituição financeira, o banco, diz para você assim, ó, você tem comigo aqui 10 dias sem juros. E você dá uma escorregadinha, precisa, né, pagar o cartão no dia, enfim, você vai usar esse crédito, que é uma linha de crédito também. Só que é preciso que você esteja bastante atento, porque se você exceder talvez 1 ou 2 dias desse prazo dos 10 dias, você não paga a diferença. Você vai pagar sobre o valor total. Então, se eu estou te dando aqui 10 dias sem juros e você excedeu um dia, né, ou seja, o 11º dia, você vai pagar sobre todo o período ali utilizado, mais IOF, mais taxas, enfim, é um cálculo bastante agressivo. A média hoje do cartão, do cheque especial está entre 7, 8, né, dependendo da instituição, até 12% ao mês, tá? Então é um crédito bastante caro para te dizer. Então aqui a gente, né, tem algumas dicas falando da questão da organização financeira, de ter equilíbrio, é fundamental que você faça um diagnóstico financeiro, né? Quanto entra, quanto sai no seu mês, para que você possa fazer uma boa gestão desse crédito. E aqui muitas pessoas que me procuram falam, né, eles gostam de pensar de forma mais radical. Fábio, eu não sei usar esse tal desse cheque especial, nem o cartão. Deixa eu rasgar o cartão, deixa eu tirar o meu cheque especial. Realmente nós devemos ter atenção, né, sobre o nosso comportamento, mas se você fica assim, o crédito também, em momentos de oportunidade e momentos desafiadores, ele é um recurso importante. Vamos supor, se alguém ficou doente na sua casa e você precisa ali do dinheiro para o remédio ou para um especialista de forma, né, e você não tem uma reserva financeira, né, o crédito é o que vai te socorrer neste momento, tá? Agora, se você usa como muleta, ou seja, todos os meses você entra ali no teu cheque especial de igual valor, uma dica importante é reduz por um tempo e começa você fazer o teu próprio cheque especial. Eu lembro quando eu tinha talvez 23, 24 anos, e eu já tinha lá o cheque especial. E eu, começando a estudar educação financeira, eu notei que é o seguinte, todos os meses eu utilizava no mesmo valor, talvez, não lembro, mas vamos supor que fosse R$ 500. Se todos os meses eu utilizava R$ 500, eu falei, pô, Fábio, peraí, você já tem um comportamento, um padrão com relação ao dinheiro. Não é que você esteja gastando a mais ou a menos. Você já tem um padrão. Então é necessário que, por um tempo, você abaixe esse padrão, você acumule talvez uns R$ 1.000 ali na tua conta e você se dê o teu próprio cheque especial, tá? Qual é o caminho ainda melhor, né? Seria nós falarmos de colchão financeiro, de reserva, mas vamos andar para depois, né, a gente poder voar. Então, uma ideia possível aqui é você se dar o teu cheque especial, né? Você pode fazer, inclusive, uma renda extra, você pode vender algo que você não esteja usando, e aí você vai acumular esse dinheiro, né, mentalmente você vai falar, olha, todas as vezes que eu chegar nesse lugar aqui, R$ 1.000 é hora de eu pôr o pé no freio,
porque se eu tinha esse padrão, agora eu vou me dar o meu cheque especial. Bom, notícia excepcional e a gente aqui deve apoiar os nossos deputados, sejam eles de esquerda ou de direita. A educação financeira deve ser um consenso, tá? Então está entrando agora em pauta a PL 1510 de 2025 para tornar obrigatório o tema de educação financeira nas escolas. E aqui eu não quero falar, né, a gente não tem político de estimação, tá? O que acontece? Fábio, você não falou no começo que nós tínhamos ali, já tínhamos educação financeira na escola? A resposta é sim, tá? Então, desde 2020, a ENEF, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, veio sendo desenhada e materializada. Na verdade, ela foi desenhada desde 2010. Em 2020, chegou nas escolas como o que é conhecido como ensino transversal, tá? O que é ensino transversal? É quando você já pega as matérias curriculares, como matemática, português, história, geografia, e insere temas relacionados a uma pauta que seja importante. E uma vez educação financeira sendo aí um grande instrumento, né, de cidadania, de prosperidade, até de segurança para o nosso país, ela entrou ali como ensino transversal. Então, as crianças hoje, né, desde 2020, né, elas já estão tendo acesso ali a algum conteúdo, né, dentro da matemática, dentro da história do dinheiro, a geografia, né, a regionalidade das decisões financeiras, dos produtos, né, que são produzidos aqui no Brasil, né, falando de riqueza. E agora nós temos esse projeto, né? O objetivo é que ensino de finanças funcione como uma forma de prevenir dívidas, vícios e problemas sociais entre os jovens. Olha que legal, gente. Então, devemos aí apoiar os nossos deputados falando sobre a importância desse projeto para o nosso país. E você que é pai, você que é mãe, eu digo o seguinte, que mesmo que você ainda hoje não tenha, digamos assim, a melhor educação financeira, seja a pessoa mais regrada, investidora, enfim, não espere, não espere o melhor momento para falar sobre, né, organização financeira, sobre planejamento financeiro com o seu filho, né? E se você tiver um filho ali, talvez na idade dos 18, 20 anos, até te convido, por que não trazê-lo, né, como parte desse processo? Quem sabe ele não tem ideias, quem sabe isso não estimule ele, né, e também te estimule a olhar aí para a sua educação financeira. Então, é um ganha-ganha, gente. Não tem como, né, como diz o poeta, não tem como dar errado, não tem contraindicação. É uma outra boa notícia que eu trago para você é que a educação financeira vai sim chegar nas empresas, né? A NR1 são as normas reguladoras aí da saúde, da segurança do trabalho. Para quem conhece as CIPATs, né, ou quem conhece as CIPAs, né, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Ah, foi classificado, foi refeito ali uma reescrita, né, a norma atualizada, e nessa norma entrou a questão das doenças psicossociais. O que é uma doença psicossocial? Vou dar um exemplo que tem sido um grande câncer aí na economia do Brasil, que são as bets, né, os jogos de aposta online, alguns regulamentados, outros ainda não regulamentados, mas elas têm trazido ali para o trabalhador a questão do vício, a questão da aposta não consciente, da displicência. Então, isso impacta, né, nas características, no dia a dia do trabalhador. Né? Uma pessoa que está altamente endividada, uma pessoa
que perdeu uma quantia razoável de dinheiro, né? Ela vai trazer mais estresse, né? Muitas vezes vai recorrer a agiotas para tentar contornar alguma situação e ali eles vão, né, cada vez mais se comprometendo e comprometem a família, tá? Então, essa norma do trabalho, ela vem dizendo que, destacando, né, a importância que da empresa também apoiar nesse momento. Então, o governo fazendo o papel dele dentro da escola, os empresários fazendo o papel deles dentro, né, dentro do ambiente de trabalho. As cooperativas financeiras, né, que já fazem um trabalho também disponibilizando conteúdos. A gente percebe que, né, realmente chegou a hora da mudança, uma hora de que o brasileiro realmente olhe para isso. E o brasileiro precisa mesmo de educação financeira? Uma matéria que saiu agora no dia 11/4, da Infomoney, né, um dos grandes portais aí que falam de dinheiro, que fala de dinheiro, enfim, destacando basicamente o que nós estamos conversando aqui hoje, né? O alto endividamento no país é falta de conhecimento teórico sobre finanças ou de garantias necessárias básicas de baixa renda que estejam sendo atendidas, tá? E aqui ele traz um grande estudo, até recomendo que deem uma olhada nessa matéria, é que, né, ó, a realidade de quem vive com salário mínimo ou renda sempre no limite é uma verdadeira escola de gestão financeira. Essas pessoas são forçadas a tomar decisões difíceis todos os dias, priorizar contas, renegociar dívidas, cortar despesas essenciais. Elas desenvolvem na prática uma inteligência financeira de sobrevivência, que muitas vezes vai além dos livros e palestras conseguem ensinar. Realmente, para a gente esticar o salário no final do mês, né? Às vezes nem os educadores financeiros, né, ou palestras explicam, mas é o fato assim que eu acompanhando muitas empresas, tá? E fazendo muitos atendimentos, uma frase que eu gosto de levar bastante é a seguinte: se o teu amigo, né, de trabalho, que recebe uma renda equivalente à sua, que tem um padrão familiar ali, talvez casado, com filhos, igual a você, ele consegue organizar a vida financeira, você também consegue. Muitas vezes, né, estimulados aí pela cultura do ter para ser e com, né, essa questão da compra por impulso, às vezes, não que nós não merecemos ter boas coisas, mas às vezes a gente atropela, tá? E aí, nesse atropelar, começa ali uma bola de neve. E a reportagem destaca, né? Ó, no entanto, o sistema financeiro tradicional ainda ignora essa realidade. Exigências burocráticas, critérios antiquados de análise de crédito e a falta de produtos acessíveis excluem milhares de brasileiros, né, do mercado formal de empréstimos. Isso é uma grande verdade, tá? No sentido de que quando eu excluo, ele acaba buscando esse crédito, né, às vezes com terceiros, ou tomando decisões precipitadas. E aí, por consequência, acabam pagando mais caro por isso. Então, é uma matéria bem interessante, né, que reforça de novo, né, 76,4% das famílias brasileiras estão endividadas, especialmente nas modalidades como, olha, cartão de crédito. Cartão de crédito tem uma taxa de rotativo entre 17% e 22%. Então, é o grande vilão aí dos juros. Não que o cartão de crédito seja um vilão. Na verdade, né, o crédito, assim como várias ferramentas, né, não é sobre o cartão, é como eu uso o cartão, é como eu uso esse crédito. O cheque especial e os carnês, né, os carnês que a gente faz, né, ali nas compras parceladas, financiados pela loja. Nesse cenário, a resposta não pode restringir o acesso ao crédito, mas sim oferecer alternativas mais acessíveis, transparentes e sustentáveis.
que considerem a capacidade real de pagamento, não apenas o histórico financeiro impecável, muitas vezes inexistente a quem está à margem dos sistemas. Brasileiros nas classes C, D e E não não precisa de fórmulas complexas de juros compostos ou simulações de investimentos de longo prazo. Ele precisa de ferramentas de oportunidades reais, né? Ser enxergado como agente econômico ativo, com potencial sabedoria com potencial e sabedoria para tomar decisões. Mais do que educação financeira teórica, esse público precisa de um sistema que confie na sua capacidade de oferecer suporte verdadeiro à sua educação. A reportagem foi escrita pelo Fernando Silva, e sim, o brasileiro, eu concordo com ele aqui, no sentido de que o brasileiro é sim um povo trabalhador, é sim um povo que busca oportunidade, esforçado, mas eu acho que aqui ele também, acho que a gente deve falar dessa educação financeira no sentido de empreendedorismo, né? Porque o crédito, né, eu costumo dizer, e vocês vão ouvir isso em outras lives, ele é como se fosse um semáforo na nossa vida, ele é um indicativo, né, da nossa busca, do nosso momento atual. Então, como um bom semáforo, ele tem lá o verde, o amarelo e o vermelho. Quando ele destaca aqui a questão de novas ferramentas, de novas análises, né, para a classe C, D e E, ele está falando do crédito verde, do crédito para que você faça dinheiro. Então, nós temos experiências no mundo todo falando de microcrédito, onde, por exemplo, não vou lembrar agora o país, mas isso aconteceu em vários países, onde microcrédito, ou seja, um crédito pequeno, com uma taxa de juros baixa, tá? Ele era oferecido para as pessoas, mas antes que a pessoa tomasse esse crédito, ela passava por uma escolinha, por um curso de empreendedorismo. Olha, vem cá, você hoje precisa né, qual a sua habilidade? Ah, eu sei costurar. Então tá bom. Você tem uma máquina? Ah, eu tenho a máquina, sei lá, uma máquina X. Ah, agora para você ter mais produtividade, para você poder melhorar aí teu empreendimento, você precisa da máquina Y e da máquina Z. Então nós vamos aqui, ó, aportar 2, 3 mil reais, você vai comprar essas máquinas, né? Nós vamos ajudar que você compre essas máquinas, você vai aumentar sua capacidade de produção, você vai melhorar a qualidade do teu produto e, por consequência, você vai fazer mais dinheiro. E aí, à medida que a pessoa pague, né, o primeiro movimento, ó, comprei uma máquina, comprei duas máquinas aqui, né, melhorou a capacidade de produção, por consequência de entrega, de customização, de preço, de qualidade, ela começa a gerar mais negócio. Só que ela não pode parar ali, né? Ela tem outras perspectivas. E assim, esse microcrédito, 2, 3, 5 mil reais, ele vai fazendo essa roda girar. E a pessoa, por consequência, educando financeiramente, trazendo essa mente do empreendedorismo, ela vai prosperar. Aliás, eu acho que no Brasil é o momento da gente discutir cada vez mais sobre renda extra, né? Sobre possibilidades de alavancagem. E uma outra notícia aqui, poupança e educação financeira ganham força entre os jovens, tá? Primeiro aspecto, né, que o jovem ele está querendo uma forma de trabalho diferente, né? Talvez aquela forma mais cartesiana, 8 horas por dia, transporte, enfim, ela, né, com a pandemia, ela já mudou, né? Muita coisa se desconstruiu, se reconstruiu, e o jovem pensando nisso, ele também vai querer, né, uma nova forma de pensar o dinheiro, tá? E aqui é uma matéria bem interessante falando sobre isso. Para encerrar o nosso papo, né, Sexta-feira Santa, né, hoje essa semana é uma semana curta, uma semana de feriado. Então aqui é uma matéria que saiu aqui no G1, tá? Saiu hoje mesmo, né, às 10h41, há 47 minutos, tirando um pouco das dúvidas, né? Muitos trabalhadores já estão de olho no esperado feriadão prolongado, que chega nessa sexta-feira. A Sexta-feira da Paixão também é chamada como Sexta-feira Santa. A data
declarada como feriado nacional na CLT. Garante os funcionários um dia de descanso. Outro feriado que vem na sequência é o dia de Tiradentes, segunda, dia 21 de abril. Com isso, quem conseguir emendar pode aproveitar uma folga prolongada. Mas enquanto alguns terão a oportunidade de aproveitar o tempo livre, outros continuarão com suas atividades. Isso porque a legislação trabalhista autoriza o funcionamento das atividades em alguns setores classificados abaixo. Então, é interessante, né? Porque às vezes a gente quer o feriado, a gente quer descanso, a gente quer estar em família, mas também às vezes é hora da gente fazer uma renda extra, né? Da gente pensar e, e talvez aí até aproveitar essas datas, né? De ovo de Páscoa, né, o pessoal vai querer peixe, tem toda uma cultura envolvida nesses feriados aqui do Brasil, que para uns é oportunidade, para outros né, acho que para todos são oportunidade. Para uns, oportunidade de descanso, para outros, oportunidade de renda extra, para outros, oportunidade de horas extras, para outros, e aqui eu já convido a você, né, de ter mais acesso à educação, de ter mais acesso ao à sua vida financeira, e também, então, às vezes, de um acesso aí, uma oportunidade de, por que não, né? Sentar em família, fazer o seu diagnóstico financeiro, saber quanto ganha, quanto gasta. E se você ainda não, se você nunca fez, talvez planejar, né? Planejar os seus próximos passos, os seus próximos sonhos. Né? O primeiro convite é planeja até o final do ano. Fábio, mas até o final do ano é muita coisa para mim. Então planeja até as próximas férias, junho ou julho, né? A gente pensa nas férias escolares. Fábio, é muita coisa para mim, estou sem cabeça. Então planeja final desse mês, né? Junto com a palestra. Tá caro, mas sempre tem um jeito, você terá caminhos ali para começar a otimizar. Lembrando que, né, a nossa vida financeira ela é feita de escolhas, né? Então, escolha pela tua prosperidade, escolha pela tua educação financeira, que é um investimento sem contraindicação e que vai garantir a sua segurança no futuro. Meu nome é Fabiana. Se você gostou desse vídeo, coloca aqui, né, o teu gostei. Toda segunda-feira eu vou trazer algumas notícias, algumas reflexões. Esse programa se chama Papo Financeiro, ele está aqui para te servir. E se você teve dúvidas, comentários, ou quer que eu comente alguma matéria, lembre-se também de colocar aqui nos comentários, ok?